Olá, amigos e amigas do canal. É com alegria que nós vamos entrevistar o Monsenhor Queiroga. É o sacerdote considerado mais querido da Diocese de Iguatu, pela maioria dos católicos, e também é o que tem mais idade, conhece bem a história da Diocese de Iguatu. E a gente vai trazer informações interessantes sobre essa caminhada de fé do Monsenhor Queiroga. E você sabia que ele é o padre dos ciganos? A gente vai explicar isso, ou melhor, ele vai explicar isso para a gente. Então, fica com a gente até o fim. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Aciona o sininho para ser notificado quando houver uma nova postagem. Compartilha este e outros vídeos com os amigos e as amigas e ajuda o canal no jornalismo sério e independente a crescer. Eu volto em seguida. Então, amigos e amigas do canal, a gente vai conversar, conhecer um pouco da história de vida, do sacerdócio do Monsenhor Queiroga, o nosso querido Padre Queiroga, né? Monsenhor Queiroga, a gente queria saber do senhor, logo de início, essa história do padre dos ciganos. Como é que é isso? Eu desde criança que tinha uma ligação assim com os ciganos, que eu morava no interior, onde passava aqui e lá um grupo de ciganos, né? E às vezes ficava hospedado lá no nosso terreno, no sítio onde morava minha família, né? E aquilo me chamava muita atenção, aquele jeito, né? Tudo em animais, famílias inteiras, ficava ali às vezes um dia, 2 dias, e visitava as famílias, fazia algumas entrevistas, fazia ali a mão, aquelas coisas de cigano, né? É que me chamava muita atenção. Depois, já de padre, eu tive a oportunidade de ir para a paróquia de Catarina, e na paróquia de Catarina havia alguns ciganos, algumas famílias de ciganos. Aí eu já me interessei de me aproximar deles, né? Já tinha aquele interesse lá de criança, de menino, então eu me interessei de me aproximar deles para uma conversa, né? Então essa aproximação foi crescendo cada vez mais. No interior da Catarina, no município de Acopiara, moravam algumas. Quase toda semana eles iam a Catarina, na cidade, né? E chegando na Catarina, na cidade, eles iam à casa paroquial. Eu acolhi na casa paroquial, dava um cafezinho para elas, a gente conversava. Elas é muito simples, as ciganas são muito simples. Vão para a cozinha, não sentam em cadeira não, elas sentam mesmo no chão. Ali a gente serve o cafezinho para elas, toma o café. Depois ia visitar a cidade, no final elas iam esperar o ônibus para voltar, a agência era pertinho da casa paroquial, elas iam na casa paroquial de novo, tomar outro cafezinho à tarde, e assim foi crescendo meus contatos com eles e com elas, né? Depois de Acopiara, eu na Catarina, uns moravam no Icó, ia na Catarina, às vezes procurava para eu batizava alguns. Aí fui para um congresso nacional do SCC, do Encontro Católico com Cristo, e o bispo que estava participando, ele era o bispo de referência dos nômades. Então, os nômades estão incluídos os ciganos. Aí eu disse a ele, da minha ligação com os ciganos, que tinha muito na nossa região onde eu estava, ele ficou de mandar um material para mim. Mandou um material para mim para eu visitar e distribuir com os ciganos esse material. E assim foi crescendo, né? E no material que vinha a criação do Dia do Cigano, Dia Nacional do Cigano, 24 de maio. Aí, quando chegou esse material, eu digo, vou celebrar esse dia do cigano. Aí fiz a celebração do Dia do Cigano, um encontro, ouvi toda aquela região de Muniacopiara, de Catarina, de São Pedro. Foram muitos ciganos, né? Convidei o prefeito da cidade, convidei o presidente da Câmara. E assim fizemos uma reunião bem importante, porque muitos ciganos têm um certo complexo, porque eles sabem que o pessoal desconfia muito deles, né? Tem uma fama assim meio negativa, e o pessoal, então eles têm muita retração. Então, aproximado das autoridades, do prefeito, do presidente da Câmara, um lanche, depois uma oração, as fotos, foi uma manhã muito gostosa. Então isso me aproximou cada vez mais, né? Você se lembra que vinha um cigano querendo fazer uma reportagem, e eu fui procurado para ir com eles, né?
Porque os ciganos eram meio desconfiados. Essa entrevista, o que é que vai levar aqui? Então eu fui com ele, porque aí ela criava confiança, dava confiança para o jornalista. E assim foi. Depois então, os daqui levaram para Fortaleza esse entrosamento, essa minha convivência, e a coordenação dos ciganos do Ceará resolveu me dar um certificado de amigo dos ciganos. Eu então sou considerado como amigo dos ciganos. Sou muito feliz por isso, porque eu sou muito amigo deles e sinto que eles são muito amigos meus. Bom, senhor Queiroga, e a gente sabe, como o senhor disse, que os ciganos, há essa desconfiança contra eles, né? A questão histórica, esse preconceito social. O senhor sofreu alguma interrogação ou alguma discriminação por isso, por o senhor ser amigo dos ciganos? Não, de jeito nenhum. Até, às vezes eu levava um cigano assim, mais desocupado, mas meio despreparado um pouco, né? Quando eu ia para uma missa no sítio, às vezes não tinha uma pessoa a ver comigo, eu chamava um cigano, ele ia comigo. E lá depois da missa tinha que jantar, eles aproveitavam no jantar, viu? Certo. Então, não houve jamais uma desconfiança qualquer, alguma pergunta, de jeito nenhum. O pessoal se aproximava também do cigano. E agora eu pergunto, já foi desse tempo de criança que despertou no senhor a ideia de o senhor ser sacerdote, querer ser padre? Não, minha vocação sacerdotal nasceu da primeira missa que eu fui assistir como criança, que eu não me lembro quantos anos eu tinha, mas era muito, muito criança, porque eu ainda morava inclusive na Paraíba. Meu pai foi à cidade, me levou, ainda criancinha, e fui para a missa com ele de manhã. Não entendi coisa nenhuma da missa, não sei nem o que foi que houve na missa. Ainda era por cima de tudo em latim. Então, mas uma coisa me chamou a atenção. Foi na hora da comunhão. O padre dando a comunhão. As pessoas subiam lá próximo do altar, se ajoelhavam, ele tirava a hóstia, balançava um pouquinho e dava na boca da pessoa. E eu vendo aquela figura, aquele padre já meio idoso, e aquelas pessoas subindo a comunhão, aquilo mexeu assim, não sei como criança que era. Quando eu saí da igreja, com meu pai, nós entrava na casa, na Praça da Matriz, morava gente da família. Eu entrei na casa, aí o papai disse, nós estamos chegando da missa. E veio brincar comigo, estava na missa e tal. Aí eu disse, eu vou ser padre. Aí se pegou, eu vou ser padre. Foi a decisão certa na vida? Foi a decisão certa na vida. Naquela hora eu não sabia o que era ser padre, não. Mas foi eu entendo como um chamado de Deus. Ali ele me convocou, ele me chamou. Então a família me acompanhou, meu pai me acompanhava nesse assunto, nessa conversa. Fui começar a estudar, já mudamos aqui para o Ceará, para Mombasa, continuei, fomos para a escola. Eu continuava sempre essa ideia, nesse pensamento, né? E aquela memória daquele fato, daquele que eu vi, daquela figura, né? Aquilo sempre me chamava. Aí quando eu no sítio não tinha mais o que estudar, já tinha visto as cartilhas, né? Aí meu pai já conversava com o padre da paróquia, desse meu desejo de ser padre. Aí ele disse, traga para a gente estar aqui na cidade, porque lá não tem mais escola para ele. Vem passar um ano aqui. Aí eu fui morar na casa paroquial e a escola era na casa paroquial, em Mombasa. Depois eu me sentia muito preso na casa paroquial, desejei voltar para o sítio, mas aí meu pai arranjou uma casa para eu ficar. Ele tinha uma casa lá na cidade, em Mombasa, que era desocupada, mas tinha uma família que morava lá, né? Um senhor, até os avós do padre Roberto. Aí eu fiquei morando com eles nessa casa, fazendo a refeição lá no hotel da dona Lozinha, e assim fiquei o resto do ano. Quando chegou no final do ano, eu já estava completando 14 anos, aí o padre disse a meu pai, se ele quer ir para o seminário, está no tempo, porque ele está entrando na idade perigosa da adolescência, 14 anos. Aí meu pai chegou e contou a história de que aí para o seminário vou, e mais 2 colegas para o seminário, fomos nós 3 para o seminário. Aí foi ficando, foi criando cada vez mais raiz, convicção, que era esse o ideal que eu pretendia, né? Cheguei lá, depois de 14 anos no seminário, fiz as 4 séries chamadas do ginásio, fiz o ensino médio, científico,
fiz a filosofia 3 anos, fiz a teologia 4 anos, foram 14 anos. Isso em Em Fortaleza. Fortaleza. E quando é que o senhor se ordenou? Com quantos anos e em que ano? Me ordenei com 28 anos, entrei com 14, passei 14 anos, me ordenei com 28 anos, no dia 12 de dezembro de 1964. Este ano eu faço 60 anos de padre, dia 12 de dezembro. Foi em Mombaça, a minha ordenação, o Dom Mauro já era diocese, então Dom Mauro foi me ordenar lá em Mombaça. 60 anos de caminhada, o senhor está fazendo esse ano. Qual é o sentimento que o senhor tem, o que é que o senhor guarda dessa caminhada de fé e de tentar também levar a fé a tanta gente? Inicialmente eu passei por uma dificuldade muito grande, né? Eu, ao sair do seminário, de 14 anos, aquela experiência de vida comunitária, sempre na companhia de muita gente, a gente éramos juntos, nós seminaristas, 80, 100 adolescentes, rapazes, né? A gente dormia no mesmo dormitório, fazia refeições no mesmo refeitório, tudo junto, rezava tudo junto, as aulas eram tudo lá. Então aquela convivência, os recreios, os jogos, as brincadeiras. Então a convivência assim, muito comunitária, cercada de muita gente. Aí quando eu me ordenei que fui para a paróquia, na noite a posse, muita gente, padre, bispo, terminou amanhecer a segunda-feira, não tinha mais ninguém, eu sozinho em casa. Aí já comecei a mexer comigo, né? Então aquele primeiro ano foi muito difícil para mim. Aquela solidão, aquele isolamento, o povo todinho vivendo diferente de mim, eu vivendo sozinho diferente de todo mundo, a vida de toda era uma, a minha era outra, e aquilo mexeu muito comigo, eu entrei assim numa crise. Aí eu conversei com o Dom Mauro, o que eu estava vivendo, o que estava passando, ele me sugeriu que eu fosse para Fortaleza, escolhesse um padre amigo, que eu pudesse ficar uma semana, que ele falaria com o padre para me receber, para me ouvir, para me ajudar. Eu fui para Fortaleza, para a Igreja Nossa Senhora de Fátima, Monsenhor Gerardo Ponte. Então a gente conversou, expus a ele o que eu estava vivendo, então veio na cabeça dele sugerir que eu me afastasse, passasse um tempo fora, vivendo a vida do leigo, né? Dom Mauro então consultou o direito canônico que reza a igreja e o professor de direito canônico de Fortaleza disse assim, no direito canônico não tem nada disso, mas deixa o padre ir. Aí eu fui, e fui para longe, fui para Macapá, que era território ainda do Amapá, mas tinha o secretário de Educação, que era um padre, ele esteve em Fortaleza procurando professor, eu peguei então o telefone dele e liguei para ele. Aí ele contei a história e disse, pode ir. Aí eu fui para Macapá, lá eu arranjei meu emprego, meu trabalho de professor, e fui morar numa comunidade de professores de Fortaleza que estavam lá. Eram 2 homens e 2 mulheres, morando numa casa, aí eu fui morar com eles. Éramos nós 5 morando nessa casa. Mas o padre lá de Amapá, eu conversei com ele, né? Expus a ele que estava ali. Ele pediu uma carta de Dom Mauro, telefonei para Dom Mauro mandou uma carta, entreguei para o bispo lá. O bispo me acolheu muito bem, esse padre me acolheu muito bem. E me disseram, você não conta para ninguém que você é padre, não. Não se viver a vida, qualquer coisa que você apareça aqui, era uma pedrazia, né? E você pode entrar aqui a hora que você quiser, pode falar comigo, não converse com os outros padres. Essa sua experiência, não. Viva a sua vida. Aí assim, me fez um bem extraordinário. Eu vivi a vida com a vida do povo, a vida do trabalho de professor, contato com os alunos. Aquela convivência me restaurou completamente. Depois de 8 meses, eu voltei em dezembro, voltei satisfeito, feliz e abracei e continuei até hoje, graças a Deus. O senhor decidiu e viu que queria ser, era sacerdote bispo. Era isso que eu queria. Esse momento da vida, me permita perguntar, houve assim alguma paquera, alguma paixão? Não, paixão não houve não. Assim, foi interessante, viu? Quando eu cheguei no Amapá, eu fui sabendo que tinha uns parentes lá, né? Então eu procurei um parente lá, era da Polícia Civil. Aí ele me levou para o delegado. Ele não sabia o que era padre,
levou para o delegado. O delegado então me levou à noite para mostrar a vida noturna. Me levou até para um cabaré, para mostrar como era lá, né? Eu vi tudo aquilo ali, mas não foi nunca. Eu fui lá e contato com professores. Nós morávamos juntos, eram 2 professores e 2 professoras em Fortaleza, muita amizade com elas. Então, não teve nem, assim, não teve uma paquera, não. Não foi preciso. Eu vivia tão bem entrosado, tão bem aquela vida comum, né? Que foi o suficiente para me refazer completamente. Então agora é oportuno, eu pergunto se o senhor pode falar a sua posição. O senhor é a favor, o senhor acha que já está no tempo do Vaticano rever ou não essa questão do celibato? Nós passamos um período assim muito forte de questionamento do celibato, né? Meus primeiros anos de padre, naquele tempo dessa minha dificuldade também, naquele momento estava acontecendo o Concílio Vaticano II, então houve abaixo-assinado, e que se defendia naquela época era um celibato opcional. Não era condição para a gente ser padre ser solteiro, mas sim ser excepcional. Se eu quero ser celibatário, ou então posso preferir ser padre sem ser celibatário. Então ser ordenado homens casados para ser padre. Então a gente houve abaixo-assinado no mundo inteiro buscando essa mudança. Mas o Conselho negou completamente, nem discutiu, né? Então depois desse período foi normalizando as coisas, o Conselho entrando, né, na nova jeito de ser igreja, e isso também ajudou muito nessa vida nova, nesse jeito de ser igreja, de ser padre, de ser pastoral. A vida é outra, né? Então, superou também essa crise comum. Certo. E hoje, essa crise volta ou não? Qual a opinião do senhor? O senhor acha que deve continuar do jeito que está? Vai chegar um tempo que vai ter a opção? Não sei, rapaz, é tão difícil da gente até, né? Porque é muito rígido, né, na igreja, né? É uma posição eclesiástica, uma posição da igreja. Não é uma cobrança do evangelho. Os primeiros discípulos e apóstolos de Jesus eram casados, São Pedro, né? Foi para a casa da sogra de Pedro. Então, mas é uma coisa da igreja eclesiástica, uma disciplina da igreja, que tem também a sua cobertura do evangelho, não como condição, mas como perfeição. O celibato é uma perfeição, não é um estado de perfeição. Então, poder ser, né, colocado. Bom, senhor Queiroga, é nesse período então, quando o senhor chega, que acontece aqui em Iguatu, ou foram uns 4 anos depois, a saída, né, de vários padres que conseguiram licença para se casarem? Foi depois que eu voltei, que me ingressei novamente, aí vim para Iguatu, fiquei em 67, fiquei morando inclusive com o Dom Mauro, mas aí essa situação, essa crise geral, isso aqui foi feito para ser seminário. E não funcionou como seminário, porque foi no auge da crise, né? Os seminários menores, entravam os meninos, foram fechados. Então, eles atingiu aqui do nosso clero aqui de Iguatu, alguns deixaram, né? Conversando com o Dom Mauro, decidiram sair. Eu não decidi, eu conversei com o Dom Mauro, mas não levei decisão. Levei a crise, levei o problema. Mas alguns colegas já trouxeram para o Dom Mauro a decisão. Nós vamos sair, estamos deixando. Então, o Dom Mauro nada pôde fazer, coitado. Então, saíram alguns, né? Mas a gente não mexeu mais comigo, não. Às vezes eu brincava, quando eles moravam em Fortaleza, quando eu ia para Fortaleza, queria me encontrar com eles, eu dizia assim, pai, eu estou precisando muito conversar com vocês. Estou aqui mexendo na minha cabeça. Aí eles vinham todos para se reunir, só para a gente estar junto, né? Lá não tinha nada disso, né? É nessa época que então tem o professor Aloísio, o Elmas, o Teixeira, o Lauro Mota. Deixaram então a diocese de Iguatu. Agostinho, Paulinho de Melo, que é daqui da Barreira, né? E todos tiraram licença e se casaram. Salmito, que era o padre do Pompeu, hoje tem um filho deputado, o Salmito Filho. Então isso influenciado pelas discussões que houve no Concílio Vaticano II. Era uma abertura que houve essa mudança, né? No mundo e na igreja, né? Que depois se fechou. O Concílio já era procurando responder a essa efervescência.
que aconteceu no mundo e na igreja, né? Já foi uma resposta a essa situação, né? O senhor Queiroga, vamos vir aqui aos dias atuais, né? Como é que o senhor vê hoje o papel da igreja? A gente teve aquele período da ditadura, nós tivemos muitos padres, alguns até torturados, presos, mortos, muito questionamento pelo o aspecto social, a pobreza, a miséria, a falta de democracia. Aí a gente já tem alguns anos, né, de democracia, embora os últimos 4 anos houve um abalo, e hoje os jovens, as ideias são outras. Como é que o senhor vê o papel da igreja hoje, aqui no sertão cearense, nordestino, na nossa realidade? Ela deve ter esse ativismo social ou não? Um olhar mais religioso? Como é que o senhor vê? A gente olhando o Evangelho e vendo Jesus Cristo, a vida dele, a experiência de Jesus no meio do povo, no meio da comunidade, e vendo hoje o Evangelho, a gente vê a ligação com a situação do povo. A igreja não pode ser indiferente à vida. Então nós estamos vivendo um momento difícil. E a igreja colocou até esse ano a campanha da fraternidade, esse tema muito interessante, que é uma resposta à indiferença que cresce cada vez mais, ao individualismo que cresce cada vez mais, à divisão, ao ódio, cada vez mais presente aqui no país, entre as famílias, essa questão política, esquerda e direita, o que defende, o que propõe. Então é um momento difícil. Até a questão que, até no nosso Papa tem sofrido muito, que dentro da própria Igreja Católica, a crítica por algumas posições dele, né, a favor da vida, defesa da vida, da justiça, proposta da paz, não é? Então, está vivendo esse momento difícil, né? Mas nós estamos lutando e a campanha da fraternidade vem exatamente colocando isso como uma resposta, né? A fraternidade e a amizade social, abrindo cada vez mais a amizade das pessoas, a amizade social, não se limitar só aos amigos, não limitar-se apenas aos colegas, não limitar-se apenas à família, mas sim abrir a amizade para todas as pessoas que encontram e tal. Então, nós tivemos que interromper a entrevista neste fim de tarde aqui no domingo, no Hotel Diocesano, porque começou uma neblina e a gente mudou um pouco aqui de posição. Bom, senhor Queiroga, então eu aproveito e pergunto agora o seguinte: o senhor vai fazer 60 anos, né, de sacerdócio e de idade 87. 87 anos, né? Como é que é chegar aos 87 anos? Tem um colega, um colega de turma, fomos 14 anos juntos no seminário de Fortaleza, ele tem 86, eu tenho 87. E ele então, ele diz assim, olha, é muito bom ficar velho, mas é muito ruim ser velho. Né? Então, chegar nesse ponto é muito bom. E olhando a minha caminhada, foi uma caminhada muito, muito importante, uma história muito boa. O trabalho por onde eu passei, eu olho, tudo foi muito positivo. Trabalhei na paróquia de Amilhã, trabalhei na paróquia de Mombaça, não como pároco, mas auxiliando o Padre Dório. Passei 8 anos, em todo final de semana para lá, no interior, visitando as capelas, no interior do distrito, os sítios, criando as comunidades eclesial de base, preparando as pessoas, formando as pessoas para assumir catequese e tudo, né? Passei pela paróquia de Iguatu, 2 períodos, 15 anos na paróquia Senhora de Fátima, mas Nossa Senhora Santana, 9 anos no primeiro período, 6 anos depois, na paróquia do Prado, passei 4 anos. Então, uma presença Cedro, muito forte. São João Batista? Passei no Cedro, 12 anos. 10, 12 anos. 12 anos, passei em Catarina, 6 anos. Então, onde eu olho, onde eu passei ano, o que foi de bom? E em todo canto aconteceu muita coisa boa, muita coisa positiva, que a gente lembra, que marcou muita coisa, né? E então,
Eu acho que acho que eu vivi bem meu sacerdócio, né? Acho que eu vivi bem meu ministério, meu serviço, né, assim, a comunidade, ao povo de Deus. E uma vez o humorista cearense, Chico Anísio, ele disse que, já doente, não tinha medo de morrer, mas que sentia que estava se aproximando e sentia uma tristeza porque ia deixar essa vida aqui. Como é que é esse sentimento assim? A gente vai se aproximando, tomara, né, que todos nós vivamos muitos anos, mas a gente sente que já está mais para lá do que para cá, né? Exatamente. Eu, pessoalmente, não tenho muito medo assim da morte, não. Eu sei que vai acontecer. Né? E tenho essa convicção da palavra de Deus que nos ensina que morrer é nascer. A gente morre para uma vida, mas nasce para outra. Todos nós já morremos uma vez, para a vida no útero da nossa mãe. Lá a gente viveu nesse mundo aqui dentro, 9 meses. Nascemos e saímos chorando. Nascemos para essa vida no cosmos, vida no nosso mundo, muito amplo. Depois de muitos anos a gente vai morrer para essa vida e vai nascer para a vida plena, onde nós vamos ver Deus com nossos olhos, onde vai viver, onde não haverá mais sofrimento, nem dor, nem lágrima, mas felicidade, amor, pleno, realização no coração de nosso Deus. Então eu acredito piamente nisso. Então eu não tenho assim medo da morte. Eu tenho medo do que vem antes da morte. Eu não vou mentir não, tenho medo. O que é que vai ser? Como é que vai ser? O sofrimento que vem? Como é que vai ser assumido? Quem é que vai me ajudar? Vou passar quantos anos doente? Vou ficar em cadeira de roda? Né? Passa na minha cabeça, que não devia passar na cabeça da gente, né? Antecipar as coisas, mas vem, essa realidade. E é bom esquecer logo quando vem. Tá. Então a gente fica naquele receio, aquele medo, né? Mas na morte em si eu estou mais tranquilo, estou bem seguro. Com relação aos novos padres que estão começando, os que estão no seminário, qual é, vamos dizer assim, a mensagem que o senhor tem para eles? Eu gosto de dizer a eles, rapaz, continue, e ser padre é muito bom. Ser padre que vive em comunhão com as pessoas, com o povo, né? Não ser padre que impõe não ser autoritário, ditador, mas que procure sempre caminhar com o seu povo. Quando eu vim assumir uma paróquia, que reunia o conselho paroquial, eu perguntava como é que deve ser um padre aqui. Eu sei ser padre em tal lugar onde eu passei, sei ser padre em tal lugar, mas ser padre aqui como é. E as pessoas dizem bem direitinho para a gente como é que deve ser o padre. Então ouvir o povo. Ouvir o povo, né? Não chegar mandando, não chegar dizendo agora vai ser desse jeito. Até hoje era assim, mas a partir de hoje vai ser desse jeito. Bater na mesa vai ser assim. Eu nunca fiz isso e aconselho a todos os padres que não façam isso. Mas chegue ouvindo, chegue escutando. Nosso bispo, no geral, dá exatamente esse exemplo quando chegou aqui. Chamou aqui, marcou de todos os padres conversar com ele, um a um. Foi reunindo todos os padres, não. Um a um. Tinha 45 minutos para conversar com ele. Ele queria ouvir cada um, a história de cada um, né, a visão de cada um, né, o que cada um espera. Então, conhecer. Depois ia em todas as paróquias. Visitou todas as paróquias, um a um. Também para ter esse contato com o povo na paróquia, para ouvir, para ver. Então, exatamente isso aí. Não chegar mandando, não chegar dizendo, mas chegar ouvindo. Porque eu vou servir a esse povo. Qual é o serviço que está precisando mais? Né? Onde é que vocês já vão? Eu gosto de dizer assim, eu não vim fundar uma igreja. Eu vim já trabalhar numa igreja que já tem história, que já caminha. Então eu quero saber onde é que eles vão para eu vir caminhar junto. Quero ir junto com vocês. Então é isso aí que eu procuro passar, repetir um pouco com os colegas que se abrem para a gente conversar, né? O senhor Queiroga, o senhor pretende, enquanto puder, o senhor está, vez ou outra, celebrando, substituindo algum colega? É assim que o senhor quer continuar a caminhada, aqui mesmo no Iguatu? O pensamento aqui, né? Tem também a lembrança de ir para Mombaça, de morar com a família, tem 2 irmãos, um bocado de sobrinho,
estou muito entrosado na cidade, né? Fico mais próximo dos que moram fora, porque vem sempre para Mombasa. Mas aí, na ligação com o povo, apesar de eu ter me criado lá, ter trabalhado lá 8 anos, mas sempre todo aqui em Iguatu, né? Cedo, Catarina, e aqui em Iguatu, sobretudo. Então a gente fica muito ligado, mesmo de Dom Mauro, né? Gostava tanto de Russo, mas preferia ficar em Iguatu. Porque aqui estava a vida dele, aqui estava a ligação dele, né? É um pouco o meu caso, né? Então eu sou muito mais entrosado, muito mais ligado aqui. Então eu tenho vontade de ir lá, mas vou ficando aqui, né? E vou tentando, enquanto eu puder servir e ajudar, eu gosto de celebrar. Agora, no momento que eu não estiver mais celebrando direito, peço até as pessoas que me digam, rapaz, o negócio aí está ficando meio barulhado, né? Você precisa se ver. Então, eu não puder mais, eu deixar, né? E o senhor percebe isso que eu falei no início da nossa entrevista, para a gente concluir, o senhor é um sacerdote muito querido pelo povo. O senhor percebe isso, que há esse sentimento de bem-querer para com o senhor, de admiração para com o senhor? Isso se deve aqui, a esse jeito? Pelas palavras que eu passei, pelos muitos anos que eu fiquei como coordenador diocesano, né? Então, como coordenador diocesano, a gente fica muito ligado às paróquias, né? Não a todo o povo da paróquia, mas a muita gente das paróquias. Tem outro movimento muito diocesano, que foi o SCC, o Encontro de Casados com Cristo, que começou comigo aqui na paróquia de Santana, depois foi se espalhando por todas as paróquias. E eu fiquei sempre ligado muitos anos como diretor diocesano. Então, isso também, todas as paróquias têm muitos casais. Professor, né? Muitas escolas. Na escola aqui, na Escola Técnica de Comércio, fez muito bem, muita gente na Escola Técnica de Comércio, aqui no diocesano. Fico lá, aparece um ex-aluno aqui, que vem morar fora, que vem se arrancha aqui, ou vem fazer uma refeição aqui no diocesano, olha por aqui, eu digo, ô, saudade, né? Então a gente tem muita ligação, o Colégio São José, nossas irmãs, então ele tornou a gente muito conhecido. Depois, o fato de morar com o Dom Mauro, toda vez que o Dom Mauro não podia fazer o programa na rádio, todo domingo a voz do pastor, eu fazia o programa no lugar dele, um programa que era muito conhecido, muito participado, uma comunicação muito com cartas que vinha, uma entrevista muito grande com os ouvintes de Dom Mauro. Então eu estava muito ligado nisso aí, né? E também, às vezes, visita pastoral não, crisma, quando ele não podia ir, ele foi, mas quando o Dom Dote, muitas vezes ele marcava, não ia, eu fui a crismar, em várias paróquias que celebrei a crisma, que vem muita gente aqui, quando eu encontro gente, ou foi o senhor que me crismou. Então, eles estão conhecidos. Agora, eu sinto que esse povo está diminuindo. Se eu chegar em Catarina hoje, já tem um bocado de gente que não está mais em Catarina. Se eu chegar no Cedro hoje, depois de 23 anos que eu saí, um pouco parece que já é outro povo, né? Uma nova geração que chegou. Geração. Porque quando quando eu saí ainda era criança. Mas mesmo assim ainda tem muita gente, né? Mas o senhor, sem fugir da pergunta, o senhor percebe que o senhor é muito querido pela maioria dos diocesanos, vamos dizer assim? Eu sinto, né? Sente. Há uma interação muito grande, assim, quando eu vou participar, o pessoal aplaude. E qual é o segredo disso? É porque o senhor sempre foi calmo, educado, sobre ouvir? Eu acho que às vezes é isso, né? Eu escuto aqui com uma pessoa, por exemplo, uma vez lá no Cedro, uma cidade menor um pouco, eu andava muito a pé, né? Na cidade. Uma vez eu encontrei uma mulher que disse assim, Padre Queiroga, é a única autoridade que anda a pé na rua. Então, isso para mim é uma avaliação. Isso é uma coisa positiva. Aí é que eu fazia mesmo, né? Outra mulher que chega e me diz assim, Padre, eu gosto muito da sua missa, porque você sabe a missa todinha, não para dar um carão em ninguém. Não para brigar com ninguém. Se você faz a missa do começo ao fim. Né? Então, para mim é avaliação. Padre, eu gosto da sua missa, porque tem a hora de começar e a hora de terminar. É avaliação. Certo. Tem uma senhora lá no São José de Saboeiro.
né? Depois da missa eu vinha voltar para Iguatu, ela, sabendo que eu vinha, ela me pegou a carona, porque ela morava a 6 quilômetros distante. Aí na viagem ela dizia, o bicho da perna forte é padre. Ele fica ali no altar falando, vai para um lado, vai para outro, nem se lembra quem está ali em pé. Chegou, não tem um lugarzinho para sentar. Muitas vezes vem de longe, vem a pé e chega, fica a missa toda em pé. Ele nem se lembra, nem pensa que está ali. Está pensando só em falar e falar. Para mim é avaliação. Então acho que isso vai fazer comunhão com as pessoas, né? Esse cuidado, essa sintonia com as pessoas, né? Chama-se o feedback, né? Então é isso. Muito obrigado por conceder este bate-papo. Eu agradeço essa oportunidade, viu? Eu estou com a roupa, né? Esse tempo assim. É frio, né? Frio, a crise da garganta. Um abraço, então. Muito, um grande abraço a cada um que vai participar, vai ouvir, vai seguir, não é? Obrigado aqui a nossa doutora, né? Ela vai fazer geriatria para cuidar de nós, né? Tomara, né? E hoje está como cinegrafista, né? A Lia, filha querida. Então é isso. Padre, obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até o fim da entrevista. Não esqueça de se inscrever se não é inscrito. Compartilhe este vídeo. Ativa o sininho para ser notificado quando houver uma nova postagem. Comenta, né? Deixa o like aí, o joinha. A gente agradece de todo o coração por você acompanhar um jornalismo sério e independente que a gente está, então, se esforçando para mostrar as coisas do Iguatu, da região. Muito obrigado.